Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Bem-vindo ao Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou a Bel de Farias. E no Revidecast de hoje você vai ouvir: Prefeitura sanciona a lei anti-Oruan. Voipaz culpa Latam por pedido de recuperação judicial. PF faz a operação em Ribeirão Preto contra a fraude no INSS. Líder religioso da região será um dos responsáveis pelo velório do Papa. Revide. A Prefeitura de Ribeirão Preto sancionou a lei que proíbe o uso de recursos públicos para a contratação de shows, artistas ou eventos que promovam o crime organizado ou o uso de drogas. O projeto, de autoria do vereador André Rodini Novo, alerta que, em caso de descumprimento, o artista sofrerá imediata rescisão do contrato, sanções contratuais e multa no valor de 100% do valor do contrato, que será destinado ao ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino de Ribeirão Preto. O texto ressalta que serão multados os artistas que, em seus shows ou músicas na cidade, incentivem condutas criminosas como o uso de drogas e a apologia ao crime organizado. A proposta, semelhante a outras em discussão em diversas cidades brasileiras, ficou conhecida como Lei Anti-Oruan, após um debate em São Paulo, fazendo referência ao rapper Oruan, nome artístico de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, filho do traficante Marcinho VP. O texto toma como base a proposta da vereadora de São Paulo, Amanda Vettorazzo, filiada à União Brasil e militante do MBL. Críticos apontam que a lei é uma tentativa de criminalização do funk e do rap. Pois é, Murilo, não sei, assim, num primeiro momento não estudei, não li a fundo sobre esse assunto, mas num primeiro momento me parece uma coisa meio exagerada, né? É o caso específico de um filho de um traficante, e aí pega isso para fazer uma lei para criminalizar uma obra de algum artista, não sei, me parece meio estranho. Mas acontece que esbarra naquela mesma outra discussão, né, que a gente tem sobre a censura e a liberdade, né, e até que ponto vai a liberdade. Assim, a priori, né, embora se defenda a liberdade de expressão, né, que as pessoas devam ter direito, por outro lado é público e notório que, né, a Constituição e as leis e o nosso entendimento proíbem a apologia ao crime organizado, né, crime organizado e o uso de drogas, até porque essas coisas são sabidamente proibidas no Brasil, né? Então é uma atitude assim que pode causar polêmica, né? Que as pessoas podem entender a favor da liberdade de expressão ou, né, não se deixar que esse tipo de propaganda tenha espaço livre utilizando espaços públicos municipais. Eu acho que tem aquele princípio, né, que fala que a gente deve defender o princípio da liberdade de expressão, porém esse não é um direito, né, inalienável, intocável, que não tenha nenhum parâmetro. Tem algumas coisas, estão aí as redes sociais para trazer esse exemplo, né, que é a mesma discussão, que as pessoas defendem que pode fazer pedofilia, que possa fazer qualquer outro tipo de coisa na internet. E que eu acho que, na verdade, o que seria mais adequado, né, por exemplo, a liberdade de expressão não é a liberdade de você falar o que você quiser, né? Então, assim, se você falou alguma porcaria, falou alguma bobagem, falou alguma apologia ao crime, você tem mecanismos de você ir lá e você judicializar essa questão, né? Não sei se é mais uma lei, mais uma... Não sei, me parece meio que é administrar no vazio, ou legislar no vazio. Revide. A Voipaz Linhas Aéreas, sediada em Ribeirão Preto, entrou com um pedido de recuperação judicial e atribuiu à Latam a principal responsabilidade por sua grave crise financeira. Segundo a petição apresentada à Justiça, a Latam teria exercido forte ingerência sobre a Voipaz por meio de um acordo de contrato de compra de capacidade. O acordo significa que a Latam poderia ter todo o controle na gestão da Voipaz, como em uma sociedade, diferente do Code Share, que envolvia apenas a utilização de aeronaves da Voipaz por parte de passageiros que compram passagens da Latam.
A Voipaz alega que a Latam suspendeu parte de suas aeronaves após o desastre aéreo ocorrido em Vinhedo em 2024 e deixou de repassar cerca de 35 milhões relacionados à manutenção dos aviões. A companhia afirma que essas atitudes contribuíram diretamente para o colapso financeiro e a suspensão das operações impostas pela ANAC, que também apontou falhas de segurança. A Latam, em nota, repudiou as acusações e afirmou que a rescisão contratual ocorreu devido à tragédia aérea e à falta de certificado de operador aéreo da Voipaz. A briga de gigante, né? Briga de grande, né? É o cara, quer dizer, o sujeito que tem lá a possibilidade de ganhar, o outro corre o risco de perder, é a lei do mercado, né? O mercado, como sempre, é implacável, eu penso, né? Pois é, acontece que, de fato, né, a situação da Voipaz se encaminha para um final, né? Até porque semana passada também saiu a notícia de que os funcionários, em torno de 400, 500 funcionários, já estariam sendo demitidos, né? O que define aí como o final da vida da empresa, o que é uma pena, né? O Brasil tem pouquíssimas companhias aéreas, né? Temos apenas 3 grandes empresas e precisaríamos ter mais empresas operando, principalmente na aviação regional, que era a proposta da Voipaz. Essa briga aí, né, são 2 versões bem diferentes. A Latam, né, tinha esse code share compartilhado, a Voipaz agora alega que teve uma ingerência na gestão, que teria valores a receber e que isso teria sido decisivo, né? Enfim, a gente não tem como, sem olhar os números lá, não tem como precisar, mas fica aí a pena, né, de perdermos uma companhia aérea e também, né, disso ter sido a gota d'água, ter sido esse acidente aéreo que é sempre uma tragédia. Revide. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram nesta semana a Operação Sem Desconto para combater um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS. Ribeirão Preto está entre as cidades alvo da ação. A operação cumpre 211 mandados de busca e 6 de prisão temporária, além de ordens de bloqueio de bens que soma mais de R$1 bilhão. O esquema, segundo a PF, envolveu a cobrança indevida de cerca de 6,3 bilhões de reais dos aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024, em diversos estados e no Distrito Federal. Os investigados podem responder por crimes como corrupção, falsificação de documentos, violação de sigilo funcional, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Aposentados ou pensionistas que identificarem descontos indevidos podem solicitar a exclusão ou bloqueio das cobranças pelo site ou aplicativo Meu INSS, pela Central 135 ou diretamente com as associações envolvidas. Murilo, é um escândalo, assim, que é um negócio assustador, né? Os caras iam lá, faziam de conta que o aposentado tinha se associado àquela associação dos aposentados, que a princípio essa associação estaria representando os interesses, tirava 40, 50, 30, dependendo se a aposentadoria era um pouquinho maior, ia para 80, 100 reais, e com isso eles conseguiram 6,3 bilhões de reais. Esses caras têm que ser presos, né? Tem que tirar tudo deles, né? Porque é uma... E com certeza, violação de sigilo funcional, funcionário envolvido, né? Porque como é que eles iam ter acesso a esse banco de dados, né? Esse episódio também é um gol contra, né? Até uma falha contra o jornalismo brasileiro também, porque um escândalo envolvendo tanta gente durante tanto tempo, né? E ninguém ficou sabendo, ninguém denunciou isso, né? Se passaram 6 anos para que isso fosse tornado público e se tornou público não por uma investigação jornalística, mas por uma investigação da Polícia Federal, né? E todo mundo, Controladoria Geral da União, todo mundo demorou, né, demais, porque era um golpe aplicado em várias milhões de pessoas, em que esse golpe poderia ter sido descoberto com a simples conferência do extrato, né, da aposentadoria, do famoso olerite. Como os idosos, né, geralmente é tudo feito pela internet, eles não têm acesso, isso acabou passando batido. Obviamente teve
a participação de funcionários concursados, né, do INSS, que teriam acesso a esses valores. E aí chegamos a esse valor estrondoso aí de 6,3 bilhões. Né? Isso, assim, uma prévia, porque eles não têm noção ainda se é realmente esse valor. E o esquema só foi descoberto porque começou em 2018 com 400 milhões, foi para 500, 600, e aí tem um gráficozinho que mostra que no final eles já estavam pegando 2 bilhões, né? Então só o que permitiu o golpe ser descoberto foi essa volúpia dos ladrões que começaram roubando pequenos valores, como viram que a coisa estava fácil, acabaram subindo muito o furto, né, os valores, os descontos, e isso acabou chamando a atenção dos órgãos de fiscalização. Uma pena para o Brasil, né, que uma categoria tão sofrida, que ganha tão mal remunerado como são os aposentados brasileiros, ainda tenham que sofrer um golpe dessa natureza. E o governo agora está correndo atrás, né, vendo se... Diz que vai devolver, e aí vai surgir um outro problema, né? Porque vai devolver o dinheiro... Vai tirar de quem, né? Dos contribuintes brasileiros. Né? Porque, na verdade, a história toda é assim, que eles conseguiram, né, bloquear dinheiro, carro de luxo, obra de arte, que mais ou menos dá 1 bilhão, 2 bilhões. Se o rombo é 6, tem uma diferença de 4. Onde que eles vão tirar esses dinheiro aí? O pessoal já gastou, né? Então, assim, vai ficar e depois vão tentar receber, mas no fim é um prejuízo duplo pro cidadão, né? Porque primeiro os aposentados foram roubados e depois os cidadãos que não foram roubados vão pagar a conta, né? Pagar a conta do roubo. Então, uma coisa ruim sob todos os aspectos. Revide. Com a morte do Papa Francisco, a Igreja Católica deu início aos preparativos para o funeral e a escolha de um novo líder. Um dos protagonistas nesse momento de transição é Dom Wilson de Jesus Montanari, natural de Sertãozinho e figura de destaque no Vaticano. Dom Wilson, que já foi coordenador pastoral da Arquidiocese de Ribeirão Preto, é egresso do curso de Direito da Universidade de Ribeirão Preto, a UNAERP. Atualmente ocupa os cargos de vice-carmelengo, secretário do Colégio dos Cardeais e secretário do Dicastério para os Bispos, posições que o colocam no centro da organização dos ritos que seguem a morte do Papa. Papa Francisco, nascido Jorge Mário Bergoglio, faleceu aos 88 anos em sua residência no Vaticano. Foi o primeiro Papa latino-americano, o primeiro jesuíta no cargo e o primeiro a assumir o papado após a renúncia de um antecessor na Era Moderna. Ele comandou a igreja por quase 12 anos e ficou marcado por seu perfil carismático e pelas reformas que promoveu. Eu achei uma perda, assim, né, Murilo? Foi muito triste. Eu gostava muito dele, eu achava que ele realmente era um papa. Primeiro, tinha um bom humor, né? Tinha uma leveza, né? As pessoas se aproximavam dele, ele sempre estava abraçando as pessoas com um sorriso aberto. Foi uma figura muito carismática mesmo que a igreja perde. E aí eu fico pensando que o Dom Wilson deve ter convivido com ele de perto, deve estar sentindo, todo mundo falando da importância dele nesse processo. Eu imagino que ele deve estar muito sofrendo, né? Porque se ele conviveu com esse Papa tão próximo assim, ele devia ter uma relação até de amizade com ele, né? Pois é, a gente tem um estereótipo, né, dos argentinos, né, que até vem um pouco pelo futebol e tal, dos argentinos, um estereótipo de que são antipáticos, e o Mário Bergoglio, né, demonstrou justamente o contrário, né, mostrou, né, que isso é uma bobagem e que quanto, né, um argentino como Papa era uma pessoa extremamente simpática, mas mais do que isso, que para mim fica como o seu principal legado é o seu apelo à simplicidade, né, ao despojamento dos bens materiais, tanto em vida, nos lugares onde ele morou, o que ele fez, o rito e o local que escolheu para morrer, não usando anéis, enfim, um Papa que, né, traz de volta a igreja aí ao eixo original da sua história, que é a simplicidade, a pobreza, a escolha de São Francisco, né, como um santo de referência, enfim, e o que a gente espera, né, que essa é a questão polêmica aí, que quem assistiu o conclave teve uma boa ideia disso, né, que dentro dos bispos existe mais ou menos a mesma polarização política que existe hoje no mundo, nas democracias, né, com posições extremadas à direita, à esquerda, ao centro, e aí o que se espera é que essa linha
do Jorge Bergoglio persista com a escolha do novo Papa, mas que vai passar por toda essa... Mas você vê o quanto que ele foi inteligente, né? Porque dos 135 bispos, né, cardeais lá que vão escolher o novo Papa, 88 foi indicado por ele. Mas nas suas indicações todo mundo fala que ele não só indicou os bispos de centro-esquerda, como também indicou os bispos de direita, sabidamente. Então, mas eu acho que ele deve ter feito uma conta. Isso aí é uma pressuposição. Porque aí os que ficaram, né, ele deve ter deixado um pouquinho os mais... com a cabeça mais aberta, né, para esse mundo que a gente está vivendo. Vamos ver. Revide. Oi, Bel, Murilo e ouvintes do Revidecast. Na reportagem de capa da Revide desta semana, abordamos os fatores que contribuem para o mercado imobiliário ribeirão-pretano seguir aquecido e dinâmico apesar das altas taxas de juros e da escassez de mão de obra qualificada. Já a edição desta semana da Revide Team traz na matéria de capa depoimentos comoventes que tratam da importância de se ter melhores amigos na adolescência, fase tão repleta de pressões e transformações. A Revide dessa semana já está disponível, então para conferir mais detalhes sobre estas e outras notícias, acesse também o portal Revide e nos siga nas redes sociais. Pois é, e essa edição, Murilo, nós estamos trazendo uma capa falando sobre a pujança do nosso mercado imobiliário, né? Mostrando uma matéria bem feita pelo Wolf, né? É o nosso repórter. Wolfgang Pistori. E na capa da revista de ponta cabeça é o Revide Team, que traz uma matéria com depoimentos bem legais dos adolescentes falando sobre seus melhores amigos. Então acho que a gente tem uma revista aí bem interessante, bem legal, traz uma cobertura também sobre a AgriShow, que começa na segunda-feira, com uma entrevista agora com o presidente, que foi capa da outra edição impressa, mas que agora falando sobre as novidades da AgriShow, sobre os lugares que as pessoas que estão chegando em Ribeirão podem conhecer na cidade, tem uma matéria de economia também, então estou roubando a cena aqui, mas é uma revista que eu acho que ela está bem interessante. Eu nem vou falar mais nada, vamos nos despedir então. Por hoje ficamos por aqui, eu que vou me despedir primeiro, quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. Revidecast tem a locução e trilha de Rodrigo Leone, a edição e roteiro de Paulo Apolinário e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, YouTube e SoundCloud. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide.